Meninas e meninos também, tudo bom? Subi um morrinho ali para chegar até aqui nesse loteamento, né? Nesse nosso espaço aqui, nosso habitat natural, que é o mato. Subi um morrinho, vocês acreditam que eu tô ofegante, tô cansada, sedentária? Preciso voltar a praticar atividade física. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai ser um papo rápido aqui, bate-bola, jogo rápido. Porque você sabe que quando eu venho aqui pra casa dos meus pais, eu não estou com os meus devidos aparatos para gravar. Nem sei mais que ângulo que fica bom a luz, porque já tem muito tempo que eu não gravo aqui, vou até ficar descalça. Você sabe que quando eu tô aqui na casa dos meus pais e eu tenho a oportunidade de voltar pra esse lugar aqui, pra onde eu fiz os primeiros vídeos do canal, se vocês voltarem aqui, né, alguns eu acabei arquivando, excluindo porque não fazia mais sentido para a mensagem que eu queria comunicar, mas não tinha nada demais nele. Mas vocês sabem que quando eu tô aqui eu faço um videozinho mais curtinho, mais objetivo, e hoje tá ventando bastante. Esse contato com a natureza é muito gostoso, esse friozinho, esse ar, esse gratidão, gratiluz, gratiever. Olha como é que tá o céu aqui. Enfim, eu tô muito fada da natureza, né? Vamos tornar mais objetivo esse bate-papo. Sabe uma coisa que eu venho aprendido ao longo desses anos com a espiritualidade, com... Quase que eu caio. Com as vivências, com os dilemas da vida, com a quantidade de experiência que eu ganho, que você sabe o quanto uma pessoa ela tá alinhada ou não com o seu propósito de vida, com o seu propósito de alma, com aquilo que faz o seu coração bater mais forte no peito, com aquilo que faz você acender uma chama interna aí, aquelas borboletinhas no estômago, tipo como se você tivesse apaixonado por alguém, mas é apaixonado pela sua própria vida. Sabe o que que faz você saber se você tá no caminho certo de se apaixonar por você mesmo, por você mesma, de se apaixonar pelo seu propósito de alma? A temperatura, a régua imaginária que mede isso é o seu grau de espontaneidade. Eu tenho parado para poder me observar, e autoanálise é um processo importantíssimo quando a gente está falando aqui de autoconhecimento. E claro, um dos temas que a gente trata aqui nesse canal é o autoconhecimento, é você estar em conexão com você mesmo. Eu tenho notado, eu tenho parado para poder me autoanalisar sobre o quanto eu estou espontânea, sobre o quanto eu consigo me permitir ser eu mesma nas coisas. Como, por exemplo, aqui, sempre que eu chego nesse ambiente aqui, ainda mais hoje tá um ventinho muito gostoso, assim, de frio, antes que o sol se ponha, eu sempre agradeço, peço licença para entrar, porque afinal de contas é um espaço da natureza também. Aqui é o lote de alguém, eu acho. Eu tava me perguntando quando eu tava subindo assim pra cá, eu nem fiz, nem meditei ainda aqui, que eu gosto de meditar quando eu tô nesse espaço. Eu gosto de realmente, gente, ter esse contato aqui, ó, de pé no chão, e a minha unha meio não está muito feita. Mas não reparem nisso, vocês já são de casa, né? Vai ficar reparando a minha unha. Mas eu nem meditei em nada, eu só peguei a câmera e comecei a gravar, gente. Eu só abri e tô aqui conversando com vocês. Porque espontaneidade no processo de evolução, no processo espiritual, no processo de individuação do self, né, que Jung fala, no processo de você se estreitar mais com Deus, com o todo, com a fonte, esse processo, ele também requer espontaneidade. E sabe quem tem muita espontaneidade? As crianças, né? Eu tava agora mais cedo, como eu falei, tô aqui na casa dos meus pais. E eu fui mais cedo no centro da cidade fazer umas comprinhas, comer uma coxinha de catupiry, porque a coxinha daqui é muito boa, tem uma massa muito gostosa, aquela massa caseira, sabe, de interior. E eu tava sentada no playground, né, no parquinho das crianças que fica lá no centro da cidade, olhando as crianças brincarem. Algumas vieram interagir comigo, porque eu tenho um imã, né? Bruxas têm imã pra criança, né, gente? Vocês sabem disso. Não por acaso João e Maria se atraíram pela casa de doce da bruxa. E a gente sabe que as crianças têm uma alma muito pura e muita espontaneidade. E a gente sabe também que a gente está alinhado com a nossa criança interior, ou com a nossa espontaneidade, quando a gente se permite fazer coisas que normalmente a gente não faria. De repente, você quer saber de uma coisa? Eu vou ali no centro da cidade, não sei, comprar um sorvete, sabe? O que a minha criança interior gostaria de fazer agora? Será que você tem se dado espaço para poder ouvir o que a sua criança interior quer hoje? Porque muito no modo de como a gente se relaciona com a nossa criança interior, vai dizer também no modo de como a gente se relaciona com outros setores da vida, né? Principalmente se você é uma pessoa que trabalha com criatividade, com arte, com comunicação, ou ainda que você não trabalha com isso, mas se o seu trabalho exige de você um certo dinamismo interno, de você estar com a sua cabecinha boa, acho que todos os trabalhos a gente não consegue trabalhar se a cabeça não tá boa, mas a nossa vida, ela não acontece se não tiver leveza, espontaneidade, se não tiver espaço para o nosso ser, com S maiúsculo, fluir. Então, assim, será que hoje você está se permitindo fazer coisas que normalmente você não faria? Ou você tá aquele adulto chato, aquele adulto pragmático, aquele adulto cansativo, sabe? Que tipo, não, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que
me organizar, eu tenho, e você acaba não tendo espaço para poder se ouvir, para poder se acolher, para poder você se permitir fluir com a natureza da vida, porque a natureza da vida é um rio. E os matos daqui sempre me assustam, porque eu acho que eu tô perdendo meu contato com a natureza, tô ficando muito tempo na cidade grande. A natureza da vida é o fluir, né? A gente sabe, inclusive, a gente só consegue perceber que as coisas na nossa vida não estão indo bem, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na nossa vida... Eu falo nossa vida porque é tudo uma vida só, eu só coloco assim setorizado porque é mais fácil pro cérebro entender e organizar em prateleiras, né? Não é verdade? Mas assim, a gente só consegue perceber que a gente não tá fluindo com a vida quando alguma coisa dá problema. E o que dá problema? Ah, eu tô tendo, como é que é o ditado? Que eu nem gosto de falar, inclusive, pra não atrair. Ah, tô tendo muito mês pra pouco dinheiro. Ah, eu tento relacionamento, mas nenhum dá certo. Ah, eu conheço várias pessoas, mas elas acabam traindo a minha confiança. Ah, as amizades que me parecem são só pra poder me sugar, entende? A gente só consegue perceber que a gente não tá em fluxo, em estado de fluxo com o todo, quando alguma área da nossa vida apresenta algum defeitinho. Então, assim, será que essa área da sua vida hoje, que tá com algum defeitinho, que tá com algum tipo de trava aí emocional, mental, será que essa área não tá querendo contar pra você que de repente tá faltando você colocar um pouquinho mais de fluidez e leveza nela, né? Como que a sua criança interior lidaria com esse dilema que você está passando agora? E eu falo isso aqui, ó, com a minha mãozinha cruzada aqui no cotovelo, porque minha mão já tá doendo, entendeu? De segurar assim. E eu acho isso interessante, porque fluidez tem muito a ver com o modo de como a gente se relaciona com as situações, com as coisas mais simples, com o nível de permissão que você se dá. Permissão para ganhar, permissão para gastar, permissão para sentir, permissão para amar, permissão para transar. Gente, a gente tem que se dar permissão para fazer algumas coisas, entendeu? E a gente tem que incluir tudo, não pode excluir nada. E falando em permissão, alinhamento e leveza, né, eu quero comunicar para vocês que o formulário de interesse para você se inscrever no ritual coletivo de prosperidade e abertura de caminhos continua disponível. E quando elas oficialmente estiverem abertas, você recebe em primeira mão e você possa participar do nosso primeiro ritual de prosperidade e abertura de caminhos coletivo do ano. Já tivemos um no ano passado, foi sensacional. O que mais teve foi fluidez, alegria, leveza e portas abertas. E o desse ano não será diferente, ou melhor, será muito mais grandioso. Para não falar que não vai ser diferente, porque vai ser diferente sim. Tem uns negócios assim que eu tô preparando, que eu só libero geralmente quando o ritual já está acontecendo, entendeu? Mas é sobre isso. Se permita viver em fluidez, porque a vida tem muito mais para te oferecer. Da onde veio as bênçãos que você já conseguiu até aqui? Porque se você tá vivo, tá enxergando, tá me ouvindo aqui nesse vídeo, falando até aqui agora em 8 minutos de gravação bruta. Se você tem 2 pés para andar, se você se alimentou hoje, então você tem motivos para agradecer. E da onde vieram essas bênçãos, da onde vieram esses motivos para você agradecer, tem muito mais para poder te dar. Só se permita receber. Até rimou. Um beijo. Te vejo numa próxima e tchau, tchau.